esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia a Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, chegamos em mais um domingo, dia do Senhor, em que nós celebramos a ressurreição. E de uma forma muito especial, este evangelho tão conhecido do cego Bartimeu. Primeiro de tudo, é interessante perceber a localização do evangelho, onde o evangelho está acontecendo. Jesus está passando de Jericó para Jerusalém. Caro lembrar que Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. A sua muralha consta de quase 8.000 anos antes de Cristo. Então, é uma cidade que foi derrubada, destruída, a partir de uma peregrinação, ou melhor, de um culto, de uma liturgia. O povo de Israel que por 7 dias fez um ritual ao redor das muralhas e que pela aclamação e pelo toque da trombeta as muralhas foram derrubadas, ou seja, pelo poder da oração, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da força de Deus. Então Jericó era uma cidade que, entre aspas, era conhecida como uma cidade amaldiçoada. Por mais que alguns atos religiosos tivessem acontecido ali, como por exemplo a presença do profeta Eliseu, mas mesmo assim era tida como uma cidade amaldiçoada. E neste caminho estava um cego, uma pessoa que mendigava, uma pessoa miserável, ou seja, uma pessoa que não tinha a bênção de Deus, uma pessoa amaldiçoada. E é muito interessante perceber as duas cenas que o Evangelho retrata. Primeiro, o cego, miserável, que está à beira do caminho, que não tem nenhuma perspectiva. Mas é muito bonito pensar a segunda cena a partir daquilo que o cego escuta. E aqui é muito caro a presença dos sentidos, ou seja, o cego estava sentado, mas começa a ouvir que Jesus estava passando e começa a gritar. A fé que muitas vezes explode no nosso coração. E o cego, a partir daí, vai ao encontro de Jesus. E nessas duas cenas nós podemos perceber, primeiro de tudo, a repreensão da multidão, ou seja, muitos dos discípulos e da própria multidão, os que seguiam Jesus, diziam para o cego ficar calado, ou seja, pela condição religiosa daquele homem, ele deveria ficar calado, porque ele era amaldiçoado, porque ele era cego, porque ele era mendigo, porque ele estava à beira do caminho. Mas a partir da aclamação, a partir da força e principalmente da palavra de Jesus que o chama, que o convida a fazer parte da sua amizade, a comunidade também adere. É a comunidade que posteriormente diz: coragem, levanta, ele te chama, e o cego vai e se põe diante de Jesus. Jesus olha para ele, na verdade, e pergunta: o que tu queres que eu te faça? E ele diz: sem mestre, que eu veja. No mesmo instante ele é curado, e o que acontece com aquele cego?
ele entra agora na dinâmica do seguimento, a dinâmica daqueles que fazem esta experiência com o Senhor, fazem essa experiência com Cristo. Essa também é a experiência da igreja. Aqui nós podemos também constatar uma comunidade que está totalmente fria, morna pelo caminho, uma comunidade que está cega. Aqui nós encontramos o último milagre no Evangelho de São Marcos, esse Evangelho que agora cessa os milagres e encaminha Jesus para Jerusalém para viver a paixão e a ressurreição. Paixão, morte e ressurreição. Ou seja, os milagres, as expressões de fé acabam para que a comunidade encontre de fato a verdadeira luz. A comunidade que está cega, a comunidade que está no caminho, a comunidade que está em um local totalmente desabitável, a comunidade que muitas vezes nem está gozando das bênçãos de Deus, mas essa comunidade que agora caminha para experimentar aquilo que de mais solene e de mais sublime nós temos em nossa fé, que é a ressurreição. E um terceiro ponto, é interessante pensar um pequeno paralelo entre os três evangelhos que narram o cego Bartimeu. Lucas, ele de certa forma faz uma referência ou um paralelo, o evangelho do cego Bartimeu, a perícope do cego Bartimeu encontra-se ao lado da perícope do rico, do jovem rico, conhecido como jovem rico, ou seja, aquele que tinha as bênçãos de Deus, que era rico, que tinha uma boa saúde, não foi capaz de renunciar àquilo que era pura e simplesmente material para viver o seguimento. Ou seja, aquele que era abençoado, aquele que deveria ter uma certa intimidade com Deus, não seguiu a Jesus, não entrou na dinâmica do seguimento como cego. Ambos fizeram experiências com o Senhor, mas nem todos abriram seu coração para a graça, para a promessa. Em São Mateus e em São Marcos, o Evangelho ele vem quase paralelo também com os filhos de Zebedeu, que pedem uma à direita e uma à esquerda. Ou seja, o que nós precisamos ver no seguimento a Jesus Cristo? O que nós precisamos enxergar? O mais interessante ainda Mateus, porque Mateus, fazendo assim um paralelo bem íntimo, ele coloca não simplesmente um cego mais dois. Em Mateus nós temos os dois filhos de Zebedeu e dois cegos que são curados, mostrando assim a dinâmica de cada evangelho e a dinâmica assim cada povo que recebe a palavra de Deus. Ou seja, o que nós precisamos de fato enxergar? O que de fato nos deve levar a buscar o Senhor? Então, quantas e quantas vezes nós também não estamos cegos? Estamos cegos pelo pecado, estamos cegos inclusive por inúmeras desculpas que damos para não seguir a Jesus. E o enxergar, a verdadeira visão e a verdadeira luz é justamente isso, é buscar a Jesus Cristo, é querer caminhar seguindo as suas pegadas, e mais do que isso, é ser como Ele. Peçamos ao Senhor que nesse domingo tão bonito, que Ele possa nos curar e que nós tenhamos também a coragem de jogar o manto. Ele jogou o manto, e o jogar o manto quer dizer viver uma nova vida, que nós possamos também buscar essa nova vida e essa nova visão a partir de Jesus, que é a luz do mundo. Em João, quando ele encontra aquele que foi curado também da cegueira, ele diz para o cego: eu sou a luz, que essa luz do mundo possa de fato irradiar não simplesmente nos nossos olhos, mas nos nossos corações, nas nossas palavras e, claro, nas nossas comunidades. Forte abraço, Deus abençoe, um santo domingo e uma semana repleta das bênçãos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.